Olá, meus amores, tudo bom? Aqui é a professora Jamiles. Nós iremos fazer a correção da atividade da revisão, tá certo? A primeira pergunta eu faço para vocês, dentro daquela atividade que eu mandei, qual o significado do termo Bíblia, né? E aí eu estou usando como base aquele texto que enviei e algumas explicações que eu também dei para vocês, para que a gente chegue no consenso. Então, o significado da palavra, quando eu falar termo e palavra, Bíblia é rolo ou livro, certo? De grosso modo. E quem fez a primeira tradução da Bíblia, que foi chamada de Vulgata Latina. Então, eu falei também isso para vocês em aula, para quem já foi assistir minhas aulas, e quem não foi, tem lá no texto. Quem foi o tradutor dessa Bíblia foi São Jerônimo, tá certo? E o que é cânone? Essa pergunta sobre o cânone, ela é importante que vocês assistam o vídeo para que compreendam, porque vocês tiveram que pesquisar, e eu fiz isso já propositalmente, não coloquei o que era cânone no texto para ver se alguém ia me procurar. Ninguém veio me procurar querendo saber o que era, mas eu já trago aqui para vocês. É um termo que deriva do grego cânon, utilizado para designar uma vara que servia de referência como unidade de medida. Então, antigamente se media, né? Vamos pensar numa vara como uma régua. Era um modelo estabelecido para medir o que era um cânone. E na língua portuguesa, esse termo adquiriu um novo significado, que é regra, preceito, norma. Tá ok? E qual a diferença entre o cânone católico e evangélico? Quando eu estou falando aqui em cânone, eu estou falando da Bíblia, tá? Dos textos que são considerados sagrados. O que vai diferenciar as duas Bíblias, católicas e evangélicas, é a quantidade de livros, sendo que a Bíblia católica tem 73 livros e alguns escritos a mais, e a Bíblia evangélica tem 66, tá certo? A Bíblia, ela responde a diversas questões. E aí, de acordo com o que nós estudamos, que questões são essas? O texto vai trazer diversas questões, né? E aí eu trouxe para vocês aqui. A vida, morte, presente e futuro são algumas das questões que a Bíblia vai responder. Nós estudamos duas escolas que compreendem a Bíblia, tem uma mensagem diferente. Então, tem duas escolas que eu até fiz uma pergunta, que escolas eram essas, mas não tinha como vocês responderem, porque o texto ele não deixa claro. Então, essa eu até anulei. Mas aí ela vai dizer que nós estudamos essas duas escolas e cada uma vai compreender a mensagem da Bíblia de forma diferente. Qual é a diferença, né? A primeira escola, ela sugere que a principal mensagem da Bíblia é a apresentação maravilhosa da salvação. Então, vai compreender que tudo que está escrito na Bíblia é para mostrar o plano de salvação. A segunda considera que a principal mensagem é a partir de uma perspectiva bem diferente, que é a partir de uma perspectiva muito diferente, que vai ser a questão do objetivo principal da Bíblia. Então, o objetivo principal da Bíblia é falar sobre o tempo e sobre o espaço. Aqui não está escrito direito, foi na hora da correria, mas que fique claro. A segunda escola acredita que a mensagem principal está relacionada à questão do tempo e espaço que ele precisa ser apresentado, tá bom? E essas questões aqui eu não trouxe respostas para ela, mas quero falar sobre cada uma porque é muito interessante que vocês percebam essas questões. Qual é a mensagem que a Bíblia passa para você? Então, nesta pergunta, você vai dizer o que você acha que a Bíblia passa de mensagem para você. Uma mensagem de amor, uma mensagem de ordem. O que é que você acha? E aí eu quero que vocês citem algumas contradições bíblicas que você estudou. São aqueles versículos em que a Bíblia fala algo e depois tem outro texto que fala outra coisa. Lembrando que eu falei com vocês e tem o texto que eu enviei, que o objetivo aqui não é negar a santidade da Bíblia, pelo contrário, fazer com que a gente compreenda todo o aspecto bíblico
sem ter medo de encontrar qualquer contradição e achar que não ter resposta na realidade para se dar. Você acha que as contradições estudadas retiram a sacralidade da Bíblia? Vocês acham que porque tem algum texto que fala uma coisa em um lugar e fala outra coisa em outro lugar, vai perder a sacralidade? O que é que vocês acham? E você já parou para pensar se a Bíblia é usada de forma integral? Quando eu falo aqui de forma integral, é se todos os versículos da Bíblia são usados hoje. Ou será que hoje, porque a sociedade mudou, porque as pessoas são diferentes, há uma mudança nos versículos bíblicos? E você acha que tem algum trecho da Bíblia, algum versículo que não é mais usado hoje em dia? Você vai dizer se sim ou não, tá certo? Era isso, meus amores. Até a nossa avaliação.